Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo, do Ministério TEAR, Ministério de Capelania, Evangelismo, e nós estamos aqui para falar um pouco sobre as Mulheres da Reforma, parte 2. Hoje, mais especificamente, vamos falar sobre Catarina Zell, que viveu de 1497 a 1562 e ficou conhecida como Senhora Doutora Catarina. O objetivo dessa série, basicamente, é fazer essas mulheres se tornarem conhecidas do público cristão e não cristão, até porque a gente pouco ouve falar sobre as mulheres da Reforma. Como disse Matthew Henry, um importante puritano, ele disse que Deus criou a mulher da costela de Adão não para que ela andasse atrás nem à frente, mas que ela andasse ao lado do seu marido, do seu companheiro, para que fosse um só com ele e ambos fizessem tudo o que fosse necessário para a propagação do reino de Deus. Então, estudar as mulheres da Reforma faz parte de um estudo importante da história da igreja que vem sendo negligenciado por muitos. A ideia aqui é sintetizar rapidamente e esse é o meu objetivo. Vamos ver se a gente consegue dar conta disso. O objetivo mais importante é fazer com que elas fiquem conhecidas e que as pessoas se inspirem a estudar mais, inclusive, sobre elas. Bom, Catarina, ela foi filha de artesãos que lhe orientaram a fé. Então, apesar de ser uma categoria profissional de média importância, por assim dizer, naquele momento, e muitos deles não tinham nenhuma habilidade intelectual, como universitários ou coisa do tipo, eles não negligenciaram a fé a Catarina. Inclusive, lhe educaram muito bem, ao ponto de que essa educação teve muitos frutos ao longo da vida dela, sobretudo na fase que ela foi mãe, que ela ajudou cuidando da igreja ali na cidade de Estrasburgo, onde hoje é a Alemanha, onde ela viveu. Ela se casou com Matias Zell, que foi um importante pastor na cidade de Estrasburgo, que adotou também os princípios reformados, ok? Foi muito influente na região esse reformador como um bom pastor, ele foi conhecido como um bom pastor. Tinha algumas divergências com Lutero, mas não veio o caso aqui. O mais importante é a relação dele, inclusive, com Catarina, porque ela se apaixonou por ele observando as pregações dele na igreja. Ele não era casado, era um tabu para o sacerdote se casar naquela época. Mas fato é que, devido a algumas pessoas que já estavam defendendo o casamento dos sacerdotes reformados ou protestantes, como o próprio Lutero, o Matias Zell resolveu casar-se com ela, admirou ela como mulher, como conselheira, como devota do Senhor, acabou se casando com ela. E a questão é que, a partir de 1525, eles começaram a sofrer uma dura perseguição, desde o momento que se casaram em diante. Foram duramente perseguidos e até mesmo insultados publicamente, não apenas pelos católicos, mas mesmo por muitos protestantes. Porque, como eu falei, alguns já defendiam o casamento sacerdotal ou a família pastoral, como é um princípio dos reformados. No entanto, outros ainda tinham muita resistência. Se a gente tentar se colocar no lugar deles, é possível compreender isso. Porque hoje, para nós, é comum, né, o casamento pastoral. Mas naquela época era um tabu muito grande. Agora, uma coisa interessante relacionada ao casamento deles é que ela fez de próprio punho, escreveu artigos, textos muito bem elaborados, inclusive com citações bíblicas, de uma forma bem substancial mesmo. Ela elaborou uma defesa para o casamento deles. Não foi nem o Matias, tão somente, que fez essa defesa em público. A própria Catarina Zell resolveu expor publicamente esta questão. E isso levou ela a ser intitulada, inclusive, entre os reformadores, como Doutora Catarina. Porque, para muitos, ela conseguiu convencer, sim, que o casamento deles era justo, era necessário e importante ali para a reforma na cidade. E a partir de então, a partir dessa aceitação um pouco maior que esse casal teve, essa legitimidade no seu casamento, ela passou a receber centenas de refugiados na casa pastoral onde ela vivia. É muito interessante que ela recebia refugiados de todas as correntes. Não havia um protestantismo só, né, como bem afirmou Alison McGrath no livro A Revolução Protestante. Havia
diversas correntes protestantes. Era uma coisa que estava até meio difícil de se organizar, por assim dizer. Havia os calvinistas, os luteranos, os anabatistas, havia várias correntes. E, sobretudo, luteranos e calvinistas tinham um problema sério com os anabatistas, porque eles batizavam a pessoa adulta. Ou seja, eles eram favoráveis ao rebatismo, entre aspas. Eles eram contrários ao batismo infantil. Eles diziam que a Bíblia não defendia isso e eles estavam obrigando todos aqueles que chegavam em suas comunidades a se batizarem enquanto adultos. Os calvinistas e os luteranos não aceitavam muito essa ideia. Eles não negavam o batismo infantil. Então isso acabou fazendo com que houvesse uma pequena diferença ali. Mas não só isso. Os anabatistas também eram considerados muito radicais porque eles não aceitavam fazer parte do exército. Muitos deles estavam pregando que o Apocalipse estava em curso, o milênio já se estabeleceria na Terra, e isso estava gerando muita conturbação social. Então, os luteranos e calvinistas viram isso com receio. E Catarina debateu fortemente em relação a isso. Porque, ao contrário do que calvinistas, luteranos e católicos também, porque era daí a questão externa, a fé reformada, faziam com os anabatistas, ou seja, perseguindo eles, e inclusive muitos até sendo condenados à morte por persistirem nas suas ideias, Catarina acolheu eles junto com calvinistas e junto com luteranos. O que para a época era uma coisa meio absurda, porque os anabatistas, principalmente na região de Estrasburgo, que esse movimento estava aumentando muito, eles eram considerados hereges. E ela teve um papel de acolhimento. Ela acolheu calvinistas vindos da França, Suíça, também protestantes ingleses e luteranos de diversas regiões na sua casa. E isso é óbvio que gerou um debate muito grande. Ela trocou correspondências com Calvino, com Lutero. Ela chegou a receber em sua própria causa, inclusive, quando estava sendo perseguido na França e na Suíça, o próprio Calvino. Assim como Martin Bucer, que foi um outro importante reformador na Alemanha. Então ela acolheu eles e depois até defendeu a ideia. Poxa, eu estou recebendo vocês porque estão sendo perseguidos. Vamos ouvir, vamos acolher aqueles outros que estão sendo perseguidos entre o próprio movimento protestante. Então ela teve uma influência muito grande. Bom, só que ela era muito decidida nos seus debates, ela era muito perseverante, ao ponto dela acabar criando até algumas confusões entre eles ali. E é uma curiosidade, o próprio Calvino, depois que volta para Genebra, continua escrevendo para ela e escreve até exortando ela, pedindo para que ela se silenciasse, porque o local da mulher não era esse local do debate público. Então isso é muito interessante que ela responde a ele até de uma forma muito cordial e meio que tentando, prometendo ser um pouco mais ponderada. Mas não se sabe quais foram as reações após essa correspondência. O que se tem certeza é que ela continuou recebendo os refugiados em sua casa. Então Catarina Zell foi uma mulher muito importante. Com certeza muitas pessoas sobreviveram graças ao seu acolhimento. Ela também fez uma defesa interessante do casamento pastoral. Então foi uma mulher que, para a consolidação da reforma naquela cidade, foi muito importante. E infelizmente pouco se sabe da história dessa grande reformadora. Eu creio que um verso bíblico que se enquadra, que se encaixa bem ao contexto da vida dela, é o que está lá em João 13:20, que diz assim: na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. João 13:20. Catarina recebeu muitos refugiados que estavam sofrendo perseguição. E eu creio que esse é o grande legado que ela deixa para nós como reformados hoje. Sobretudo nesse momento que estamos vivendo, onde a solidariedade se faz necessária. Espero que esse vídeo esteja instigando você a conhecer mais essas grandes reformadoras. Que Deus abençoe a vida de vocês, ilumine a vida de vocês e sejam muito abençoados.